A batida do samba pisado é uma pancada no pé do ouvido feita para o ouvido do pé. E o seu estrelo é uma brincadeira, uma tradição popular desenvolvida especialmente para Brasília. O Sesc Cultura ao Quadrado hoje tem a honra e a alegria de receber Tico Magalhães, criador do seu estrelo. Que bom, muito obrigada pela presença. Obrigado demais pelo convite. Que coisa boa a gente poder celebrar a cidade, celebrar as tradições da cidade. E eu queria saber que história é essa de criar um mito para Brasília. Tudo vem, na verdade, eu acho que tudo acontece meio do assombro, assim, né? Eu sempre tenho uma coisa muito com assombro, assim. Na cultura popular a gente trabalha muito esse assombro, né? Venho de Recife, me assombrei em Recife com a cultura popular, com os maracatus lá, né? Então, que são fortíssimos, que são arrebatadores, eu diria. E aquilo para mim foi transformador, né? Porque a cultura popular ela carrega esse... A gente começa a ouvir falar de pessoas e de heróis que a gente nunca vai ouvir falar em ensino, né, oficial, assim. Dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. E que está nesses lugares, nesses terreiros, né? Assim, a cultura popular, eu acho que ela carrega algumas características que eu acho que de alguma forma a gente perdeu. Né? A gente vem perdendo, assim, a humanidade, né? Então, essa coisa da comunhão, né? A gente fala muito do comemorar, do comunhar memória, né? Então, a cultura popular, ela traz isso. Então, é uma coisa que te arrebata, assim, né? De princípio. E aí, nessa formação, tocando maracatu, entrando ali no Cavalo Marinho, conhecendo o mestre Salustiano, né? Mestre Walter, Dona Marivalda, de repente eu venho para cá atrás de manhã. Minha mãe é médica, viajou já para tudo que era de canto, e aí quando ela veio para Brasília eu vim atrás dela e eu conheci o Cerrado, assim. E eu acho que o assombro que eu tive com a cultura popular foi o assombro que eu tive com o Cerrado, assim. Para mim, ver a cachoeira, ver esse céu, ver a própria cidade Brasília, né? Brasília é também uma sombra, assim, né? E aí eu acho que tudo isso veio gerando essa ideia e de uma forma muito espontânea veio vindo essas histórias, né? Que aí a gente chama do mito, assim, né? Esse mito do calango voador. Dei uma saia pra alegria bem rodada. Lá vem seu estrelo, quero ver sambar. Todo meu terreiro, quero ver sambar. E é Xangozê, Ele tem 3 partes, esse mito. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é exatamente e quais são essas 3 partes, porque termina com a criação de Brasília. Exato. Começa com a formação do mundo, aí vem o Cerrado e aí finalmente Brasília, né? E assim, e aí ele permeia cheio de histórias, assim, né? E aí ele vem trazendo esse lugar que é uma possibilidade, uma tentativa desse assombro, que é esse lugar, né? O Cerrado é um lugar antiguíssimo, né? Assim, que é esse lugar da gente se conhecer, né? E aí é tudo isso, assim, isso para mim foi um assombro muito grande, com que fez que eu comecei a escrever esse mito, né? E há 18 anos com o grupo Seu Estrelo. Quase 20 anos de estrada. Na verdade, a gente está com 19. Ano que vem, a gente completa 19 esse ano, 20 anos, ano que vem. E aí a gente foi muito enxerido mesmo, né? Essa é a palavra. Ousados. De falar, vamos criar uma brincadeira para a cidade, né? Porque a cidade também permite isso. A gente não conseguiria fazer isso em qualquer outro lugar, né? A cidade, ela carrega essa invenção e a cultura popular também tem essa invenção, né? A gente está falando dessa religação que a cultura popular ela traz para a gente com a natureza. Então, você entra na cultura popular, você começa a entender a natureza, a lidar com ela, né? Seja mais profundamente através dos orixás, né? Através da religião, mas assim no fazer mesmo, assim, né? Você, vamos dizer, eu saí de Caboclo de Lança, no Piaba de Ouro, né? Então você vai para a mata 7 dias para cortar a sua guiada, né? Tem todo um preparo e que está ligado à natureza, né? E que te aproxima de uma maneira que nada mais te aproxima, né? Exatamente. É tudo quase parte do mesmo. E essa ideia da comunhão, né? Do se ligar, assim, do estar junto, né? Isso é impressionante na cultura popular, é coletivo, né? É o tempo todo coletivo. Você nunca vai chegar no grupo de cultura popular e perguntar quem toca melhor, quem dança melhor, não existe, né? Tem um cara ali que dança pouquinho, o outro que sabe dar umas firulas, aí o que dá umas firulas cansa rápido e vai para casa, o outro que dança devagarinho passa a noite toda com a gente. Então,
tanto um quanto o outro é importante, né? Todos têm o seu papel, É. mas é o coletivo que manda. Exatamente. Isso é lindo. E isso é uma lição que a gente devia ter aprendido já há muito tempo e devia ter reaprendido durante a pandemia, né? Sim. E esse lugar é muito precioso. É isso que eu falo, umas características que a gente tem na cultura popular. Quando a gente fala um pouco de cultura popular, é até interessante, porque a gente vai falando de cultura, aí de repente a gente começa a falar de mercado e a gente, sem perceber, começa a falar dele e se afasta um pouquinho do que é a cultura, né? Da Um permeia o essência. outro. Aham. A cultura, ela também pode participar do mercado e também estar nele, né? Mas são duas coisas diferentes, né? Vamos dizer, o grupo, a gente, assim, Seu Estrelo mesmo, a gente não ensaia para ter um produto. O ensaio é tão importante quanto a apresentação. A apresentação, muitas vezes, é o começo. Você vê a apresentação e aí chega lá na escola, lá no centro da gente. E aí, a partir daí, a gente se junta, né? E aí festeja essa cidade, festeja esse lugar. É o brincar. Exato. Os brincantes brincando Brasília e tentando se conectar mais com a cidade por essa brincadeira. Exato. A própria palavra brincar, né? Brincar, ele tá de brinco, né? Ele é esse vínculo. O brincar deriva de vínculo. Aham. Então, é a forma que a gente tem de se vincular ao mundo, né? Assim, é pela brincadeira, né? Então, brincar pra gente é muito sério, né? É essa transformação, esse vínculo com a cidade, né? Isso também era uma coisa que pra gente era importante no começo, assim, porque eu vim dessa formação, né, do cavalo marinho, do maracatu. Eu falava, cara, mas tocar maracatu ou fazer cavalo marinho aqui, eu me junto esteticamente e sonoramente com eles, lá em Pernambuco, mas eu me afasto em essência, né? Porque Você não vai estar conversando com o que vive aqui. Exatamente. Isso é a grande diferença. E eu acho interessante porque Brasília é uma cidade muito jovem. E quando a gente fala de tradição, normalmente a gente pensa numa coisa muito antiga, que vem lá atrás. E embora o Cerrado seja muito antigo e a gente tenha várias ocupações aqui anteriores a Brasília, às vezes a gente fica assim, mas como é que é tradição e é moderno? Como é que é tradição numa cidade moderna? Como é que é criar esse mito que fala de ancestralidade numa cidade tão jovem como Brasília? É assim, eu entendo muito a tradição como o que eu estou amarrando aqui, porque eu quero que vire tradição e vá para o futuro. Né? Então, a tradição é o que eu estou preocupado agora com o que eu quero amarrar para que isso continue, para que vire uma tradição, né? Então, a tradição, ela está muito mais preocupada com o futuro do que com o passado, na verdade, né? Eu acho que uma cidade como Recife, Salvador, né, assim, um estado como Pernambuco, Bahia, eles têm um passado. Então, eles podem falar de tradição ligada ao passado, até turisticamente, até mercadologicamente, né? A gente em Brasília não precisa ter esse conceito. A gente pode ter a ideia de tradição ligada ao futuro. A gente pode, em Brasília, pensar a tradição como algo do futuro e não como do passado, sabe? Eu acho que a gente tem muito a oferecer para o país, assim. Eu acho que essa é a nossa obrigação, estando em Brasília, né? Porque esse reencontro do próprio país, né? É um momento em que as pessoas vêm para cá, né? Então, eu acho que a gente tem um dever de renovar a cultura popular brasileira, sabe? A gente, quanto artista, a gente tem uma obrigação de estar renovando, de oferecer algo para o país, assim, algo bom, assim. Eu acho que a gente tem essa obrigação na cidade, sabe? E eu achei lindo você falar que a tradição, no caso de Brasília, volta os seus olhos para o futuro. Isso é muito poético. E eu já ouvi uma entrevista sua que você falava que dentro do terreiro, quando se está brincando, o tempo é um conceito meio diferente do tempo que a gente está acostumado. Sim. Porque passado, presente e futuro meio que deixam de existir, seria uma... Não sei, explica isso pra gente. O que é esse tempo do terreiro? Pois é, a gente fala, tem essa coisa até do antepassado, assim, né? É engraçado porque, assim, esse passado, eu acho que a cultura, quando a gente linka a tradição ao passado, eu acho que a gente não está nem falando de um tempo, assim, eu acho que a gente está falando do que é passado, do que eu passo. A tradição, ela é o que eu transmito, assim, é o que... é esse conhecimento do que a gente está passando agora, né? Engraçado porque na pandemia a gente lançou a Revolta Mateira, né? O grupo ele existe para fazer 3 festas, Seu Estrelo. Então o grupo ele faz 3 festas, né? Um em abril para Laiá, para Sinhá Laiá, que é a mãe de Seu Estrelo. Um em junho para Seu Estrelo e um em setembro para o Calango Voador.
São as 3 festas. Quando chegou a pandemia, a gente não conseguia fazer as 3 festas. E aí a gente acabou reunindo no livro a mitologia, né? Tinha coisa que era muito oral, assim, eu ainda não tinha escrito, e aí a gente aproveitou, acabei ilustrando o livro, a gente lançou ele. E aí, no meio disso, a gente lançou a Revolta Mateira, e aí, como parceiro, a gente teve como parceiro nesse lançamento o Ailton Krenak, né? Ai, que luxo, que maravilha. E aí eu mandei... Só o Ailton Krenak, nada mais. E aí eu mandei o livro pro Ailton, e eu falei, pô, como é que eu pergunto pro Ailton o que é que ele achou do mito, né? Tipo assim, né? E aí foi massa, porque o Ailton... Aí eu perguntei, Ailton, e aí, leu o livro? Ele falou, li. Tipo, eu falei... E aí, o que é que achou? Ele falou, cara, uma coisa impressionante do livro é a gente entender que o mundo, ele nasce todo dia. Isso é poesia pura. Ele se forma todo dia, né? Eu falei, pronto, zerei, já não preciso fazer mais nada. Já dei minha contribuição. Depois desse carimbo, Ailton Krenak, não precisa mais nada, né? E aí depois a gente até se juntou novamente no festival, né, de Seu Estrelo, eu, ele, o Bené Fonteles, em uma troca, né. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns conceitos, na verdade, né. Eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala de tradição, aí eu acho que se joga muito conceito antigo para o que é tradição. Quando você começa a vivenciar a tradição dentro do terreiro, você vai vendo o poder de invenção que é aquilo, né. Você vai vendo o tamanho desse pensamento, né, dessa construção mesmo, né? Ele está se reinventando o tempo todo, né? O que você falou é um certo preconceito contra a tradição, assim, né? Tem uma modernidade nisso que é incrível na tradição, né? E eu acho que, inclusive, é ela que mantém essa ideia de modernidade da cidade. E a cidade se reinventa o tempo inteiro também. Inteiro. Isso que se fala, o mundo está sendo criado o tempo todo, a cidade também está sendo criada o tempo todo. E a gente está construindo a cidade, continua construindo todos os dias. Né? Sim. Então, eu acho que a tradição também entra aí. Uma coisa legal do grupo foi isso, né? Muita gente mais que veio para a cidade, que chegou na cidade para construir, acabou abraçando muito a brincadeira, né? Uhum. Isso para a gente foi bem importante, assim. Já de começo, assim, o Vladimir Carvalho, o TT Catalão, o Bené Fonteles, né? Figuras que abraçaram muito a brincadeira. E que são grandes referências em Brasília. São grandes referências culturais da cidade, sem dúvida. E o TT, o TT tinha uma frase que ele falava isso, né? Quer dizer, se você não gosta da cidade, não precisa se mudar dela, mude ela, né? Eu acho que esse poder, a gente, quando fala de Brasília, a gente fala muito do monumento, e era isso, né? Eram arquitetos que acreditavam que através da arquitetura podiam mudar o país, podiam mudar a sociedade, né? E eu acho que esse sonho da cidade, assim, esse sonho de transformação do país, ele continua existindo nesses terreiros. Ele continua existindo dentro da cultura popular, sabe? A cultura popular, ela apresenta um Brasil generoso, assim, né? Mantém a utopia viva. A utopia. Exatamente. E a utopia tem que continuar viva, porque se não tiver sonho, se não tiver esperança, não tem futuro. E é uma coisa tão marginalizada, mas que eu acho que o que a gente entende como Brasil, né? Eu acho que até mais, assim, o que a gente entende como Brasis, né? Porque muitas vezes esse projeto de Brasil é um projeto de exclusão mesmo, né? A ideia de um Brasil vem... né? Mas os Brasis não deixaram o Brasil se tornar isso. E eu acho que essa brasilidade, ela acontece por conta da cultura popular, né? Tá aí, a força tá aí, sabe? É muitas vezes mudar um olhar, né? Uhum. Eu acho que essa coisa um pouco do descolonial, um pouquinho, né? É um caldeirão de culturas que tá tão junto, tá tudo tão misturado mesmo, que é complicado você ter que ficar procurando referências, porque eu acho que as referências elas existem, mas a gente faz uma coisa nova dessas referências, que é o que o Seu Estrelo faz. Não é maracatu, não é cavalo marinho, não é boi do Maranhão, é Seu Estrelo. Exato. E tá tudo junto, né? E tá tudo junto. E tem tudo ali, mas tem a cara de Brasília. Engraçado que o Vladimir, quando eu conheci o Vladimir, assim, muita gente dava uma referência, né? Falava, o Vladimir
fala muito que vocês são a cultura da cidade e tal. E eu nunca tinha conhecido o Vladimir, assim. Aí um dia eu encontrei com ele, eu falei, Vladimir, eu falo sempre que você elogia a gente. E eu nunca soube se é verdade, mas eu sempre falei. Mas eu tô tirando onda aqui usando seu nome. E era engraçado que aí a primeira vez que, falando de Seu Estrelo pro Vladimir, assim, eu percebi que, na verdade, ele reconhecia uma inovação e uma singularidade, né? No que a gente fazia, pelo que a gente não era. Ele falava, vocês não são uma catira, vocês não são maracatu. Então, ele entendia essa novidade pelo que a gente não era. E aí, depois, foi que eu fui apresentar um pouco o que a gente é para ele, assim, né? E aí foi quando também a gente criou esse laço, assim, com o Vladimir, né? Maravilhoso. Mas é esse lugar mesmo onde eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa obrigação na cidade, assim, sabe? Você falou um pouquinho do mito, a mãe do Seu Estrelo se apaixona pelo rio. Conta um pouquinho, porque eu acho tão poético, eu acho tão lindo, assim, essa criação. Sim. E aí depois entra o Cerrado, mas a primeira parte é essa. Porque a gente explica desde o começo, né? Então, a eternidade, que vai ter 3 filhos, que é o tempo, o som e o rio. O primeiro é o som, então o som ele nasce já cantando, e aí do canto dele começa a ser formado esse mundo, do sol, o oceano, do brilho dos olhos, as estrelas e tal. E tem um momento que a eternidade ela vem para esse mundo já formado, e aí ela tem o rio e o tempo como filhos também, né? E aí nisso, quando o rio nasce, surge a mata, surge as coisas, né? Surge o verde também, né? O rio é um ser alado para a gente, né? Ele nasce em formato de nuvem, se derrama, vira essa cobra e volta de novo em nuvem, né? Então o rio para a gente é um ser voador, assim. Mas aí nisso a mata, como ela é filha do som, ela tem esse poder de cantar e criar figuras. E aí um dia ela canta e nasce Laiá, que é a primeira figura parecida com a gente. E aí Laiá, ela vai crescendo, né? Ela também tem esse poder de cantar, ela cria os pássaros, e ela se enfeita com as penas dos pássaros e tal. Mas aí tem um momento que quem se apaixona primeiro por ela é o tempo. E aí o tempo é doido para correr, para elas crescerem e ficarem junto. Mas aí finalmente quando ela cresce, ela tá andando pela mata e aí ela conhece o rio, assim. E aí se apaixona, E aí se apaixona pelo rio. Pelo Agora rio. imagine pro irmão do rio Tempo como é que ficou, né? E aí por isso que dizem que nessa época o tempo ia para frente, para trás, e a partir daí ele sempre seguiu em frente para esquecer essa dor de amor, assim, de Laiá, né? Mas aí Laiá se apaixona pelo rio e aí ela fala para a mata que está apaixonada e a mata revela para ela que o rio é uma grande cobra que engole a gente e transforma em peixe. E aí ela fica naquele susto, aí tem um dia que ela dorme e ela sonha, ela entrando no rio, o rio entrando nela. E ela acha tão bonito o sonho dela que ela coloca o sonho dela dentro de uma barriguda, dentro de uma árvore. Guarda dentro da árvore. 9 meses depois ela canta, nasce o pica-pau, ele fura a barriguda e ela tira lá de dentro Seu Estrelo, o filho dela e do rio. Gente, isso é lindo demais. E aí ela acaba levando para o rio conhecer, o rio acaba engolindo ela mesmo, transforma ela metade em peixe. E ela vira uma sereia. E Seu Estrelo acaba sendo cuidado pela avó, né? Pela mata, e aí vira esse guardião da mata. E aí é para essas figuras um pouco que a gente canta. E aí vocês vão cantando isso e apresentando esses personagens com o samba pisado. Exato. O que é o samba pisado? Porque o samba pisado, eu acho que quem conhece um pouco da história do Seu Estrelo, e eu que sou brasiliense, fico num orgulho danado. Temos um ritmo que é nosso, é o samba pisado. Sim. Porque a gente tem várias coisas com sotaque brasiliense, vários estilos com sotaque brasiliense. Mas um estilo que é só nosso, criado aqui, é o samba pisado. Todos em canto, flores É engraçado, né? Porque é uma coisa também que eu acho que a cultura popular me mostrou, assim, é essa ligação com a natureza, né? Então você vai pegar o cara ali que, na jangada dele, pescador, lá no litoral, passa o dia pescando, subindo onda e tal. Quando ele volta para a terra, ele vai dançar ciranda, né? Ele vai aquilo que pulsa nele. A natureza, ela dá um próprio pulso, né? E aí comecei a fazer o mito e a brincadeira começou a surgir, as figuras começaram a chegar. Já falou, cara, não tem que ter um coração próprio. Tem que ter um pulsar que seja próprio, né? Não dá pra gente fazer maracatu, não dá pra ser o pulso maracatu do cavalo. A né? linguagem também tem que estar na música. E aí tem que ter essa energia que é o próprio pulso da brincadeira, né? E aí surge o samba pisado nessa junção de ritmos mesmo, de elemento, assim, né? De instrumentos. E que pra gente, hoje a gente brinca, assim, que a gente não sabe se o samba é a dança
E se a gente toca, porque assim, toca para o mundo se balançar, na verdade, né? Para as pessoas se balançarem. Assim. Então a gente fala, é a dança que é o samba, é o ritmo que é o samba, e na verdade é tudo, né? Mas é esse pulso que gira essa energia para as figuras, assim, né? A gente desceu, né? Viajou, levando samba, assim. Em Recife, eu lembro da gente estar lá no Preto Velho, que é lá em Olinda, assim, onde fica o Alafim Oió e tal. E a gente tocou a primeira vez o samba, era um estranhamento, não ficava... A gente acabou a primeira música, era um silêncio. Aí eu falei, vamos tocar outra, vamos. E a gente foi tocar outra. No final estava todo mundo dançando, né? Uma coisa que é legal hoje de ver na cidade é isso, assim, o samba ele já foi para alguns lugares, né? Outros artistas tocando samba, brincando com samba, né? E essa coisa da própria festa da gente, né? Hoje a gente vai para as festas, a gente toca... ver a galera dançando, né? E o seu Estrelo tem essa junção, né? De várias artes. Você enxerga várias artes porque tem essa parte da vestimenta, das cores. É uma coisa muito envolvente, é muito arrebatador. E esse pulso dá um ritmo que eu acho que também contagia as pessoas. Ninguém consegue ficar parado assistindo uma apresentação do seu Estrelo. E tem essa mistura também das artes. A diversidade também está nisso. Exato. Artes plásticas, tudo está ali, né? A cultura popular tem muito isso, né? A gente acabou dividindo muito isso, né? De dançar, de tocar, então se dança ou se toca. A gente tem uma coisa muito assim de fazer, né? Então a gente durante a semana tem um encontro de bordado, então a gente vai para lá para bordar os figurinos, né? E todo mundo faz isso, né? Então assim eu acho que a cultura popular ela também tem esse lugar de quebrar um pouco essas gavetas que a gente tornou, né? A gente fez com a arte. Os fragmentos. Assim, né? Que eu acho que não é só com a arte, com a vida. Eu acho que a vida está absolutamente fragmentada. Sim. E acho que a cultura traz tudo junto e traz o olho no olho também, Sim. que é uma coisa que também está se perdendo. É muito olho na tela e pouco olho no olho, né? Isso é massa também, porque eu acho que a cultura ela tem uma ciência e uma filosofia que, de alguma forma, a gente precisa também olhar para ela, né? Porque a gente fala em festa, a gente fala na brincadeira, assim, parece que a gente está falando de algo muito entretenimento, assim, né? Eu lembro que uma vez a gente foi tocar e a gente saindo, aí um senhor veio falar comigo e falou assim, é engraçado, né? Dizem que a gente serve para distrair, mas a gente nunca traiu esse povo para ter que distrair esse povo. Então, tem uma coisa aí que eu acho que é essa ideia do entretenimento, assim, também, mas é mais profundo, sabe? Uma festa, ela é sempre uma renovação, assim. E tem muitos elementos transformadores também, e de reflexão. Sim. Quando se fala do Cerrado... Você falou da primeira parte, a segunda parte é o Cerrado. Quando traz esses elementos do Cerrado, a gente também se reconhece, a gente também para pensar sobre isso. Então, acho que tem também esse viés transformador que a arte em geral traz para a gente, que a cultura em geral traz para a gente. Essa ciência, na verdade, né? É uma coisa que cada vez mais, assim, a gente, dentro de alguns projetos que a gente vem trazendo, a gente faz questão, assim, né, de... Seja o que for, mas lançar um caderno, lançar, né, uma coisa. Na Revolta Mateira a gente trouxe, então, assim, Mãe Baiana, né, Mãe Dora, Antônio Simas também, né, é uma das figuras que participou do festival, o Krenak e tal, porque a gente vê nessa cultura essa ciência, assim, saídas para a humanidade, na verdade, assim, sabe? Possibilidades para ela, né? Essa ideia mesmo, assim, a cultura popular ela tem uma coisa que é para você chegar do jeito que é para você chegar, né? A cultura popular é um grande colo, na verdade, né? E ela tem essa coisa que é, a partir do momento que eu toco e eu brinco e que também é seu e você pode tocar e brincar, a gente deixa de só consumir, né? Assim, a gente entra em um lugar que a gente realmente, a gente nasce para consumir, assim, né? Impressionante como a sociedade trabalha isso, né? Então, a gente até brinca assim, tem hora que, pô, vai ter um show, não sei o que, cara, vamos ficar na casinha tocando, batucando, dançando. E aí você vai porque você realmente acha que é para ir, né, assim. Mas isso para o mercado não é interessante, né, não, de forma nenhuma, né. Mas porque ainda o mercado... bem que tem isso, porque é uma
Imagina se a vida fosse só consumir o tempo inteiro. E não dá, você precisa ter, aí a gente volta para a questão, precisa ter utopia, precisa ter esperança. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, vocês circularam por vários lugares do Distrito Federal, nas unidades do SESC, levando o Exu Monumental. Sim. Como é que foi esse momento, foi em março desse ano, como é que foi esse momento de encontro com o público e de estar em várias partes do quadradinho, como a gente fala? Sim. A gente acabou entrando no PAS, né? A gente faz alguns anos que a gente é assunto do PAS, da do UNB. vestibular da UNB, né? Então, o aluno de primeiro, segundo, terceiro ano estuda o grupo porque pode ser um dos temas, assim, né? Que bom! E isso é engraçado, porque a gente acaba recebendo muita visita de escola e tal, né? É até engraçado agora, porque foi essa parceria com o SESC, né? Pra gente é sempre tão importante, assim, e é muito engraçado você ver uma galera nova chegando porque ouviu falar. Isso é bacana demais. Né? Nesse lugar, assim, de estar na escola e ouvir falar, assim. Então, pra gente é importante... era muito legal se a gente tivesse mais política, né? Assim, pública, assim, cultural para isso, né? E aí, de claro, chegar em lugares, às vezes, que não tem tanto acesso às manifestações culturais, que parece até um contrassenso, né? Mas é o que acontece. Então, essa descentralização é muito interessante também, porque você leva e você forma público e você bota as pessoas em contato, às vezes pessoas que nunca viram uma apresentação dessas. Eu acho que isso deve ser muito mágico também para vocês também. Sim, total. Ter esse encontro, né, com esse público. A gente sempre teve essa preocupação de estar partindo para isso, né? No espaço, até por conta desse alcance, assim. O grupo hoje, a gente está em via de se tornar patrimônio imaterial, né? Isso é muito louco, assim, também, né? 18 anos, estamos inventariados e estamos nesse processo. Fantástico. Né? E que também eu acho que é uma ousadia da cidade isso, né? A gente defende isso no inventário, né? Porque Brasília é uma ousadia, né? Então a gente tem que... E é uma invenção. Invenção. É uma cidade inventada. Essa grande encruzilhada, né? O próprio disco da gente, o Exu Monumental, é uma homenagem ao TT Catalão, a esse poeta, né? E que o TT, a gente sempre passava no Exu Monumental, ele falava, Tico, isso aqui é o Exu Monumental, né? E a gente acredita muito nessa encruzilhada, né? A gente acredita muito na cidade como essa grande encruzilhada. E aí eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso, assim, sabe? Eu ainda sinto na gente... eu venho de Pernambuco, assim, venho de Recife, e eu vi o que foi o movimento Mangue em Recife, né? Quando a gente também tinha esse olho para fora o tempo todo, e de repente a gente começou a se olhar, né? Eu lembro que o Mangue era uma parte que era uma vergonha, porque fedia, cruzava a cidade e tal, e de repente vira a maior biodiversidade do mundo, né? Então, quando a gente se olha um pouco, quando a gente olha esse... Tem uma figura que é o Gandhi Pioski, né, que é um outro parceiro da gente em outro projeto com criança que a gente tem. O Gandhi, ele dizia isso, assim, a flor que a gente mais precisa está no jardim da gente e a gente nem sabe. E no nosso jardim essa flor é a calhandra. Outra figuraça. Figuraça, né? é a flor mais linda do mundo, na minha opinião. Eu que sou brasiliense tenho que dizer. Eu queria, então, amarrar essa nossa conversa, finalmente, perguntando o que é Brasília para você. Brasília, eu acho que é o Brasil feminino. É esse grande colo, assim, né? Eu acho que Brasília tem essa característica de ser essa grande encruzilhada, assim, né? De saber receber, de saber cuidar, de saber também dar chamar atenção quando chamar precisa. Atenção, puxar as orelhas de quem está ali, né? E eu acho que a gente precisa entender a preciosidade que é estar nessa cidade nesse momento. A gente tem uma cidade que a gente ainda pode bulir nela culturalmente, sabe? Muitas vezes a tradição, se a gente não tiver cuidado com a tradição, ela engessa. A tradição também, ela tem esse poder, assim. A tradição, ela pode ser essa quebra, essa modernidade, esse transformar, esse olhar para o futuro, mas se a gente não tiver cuidado, a tradição, ela engessa. Então, a gente tem que aproveitar, enquanto a gente ainda não tem uma tradição formada, seu estrelo, se um dia virar tradição, tomara que a gente se quebre para fazer outras novo, coisas. Para ser usado sempre. Exato. Como a cidade. Exatamente.
Foi linda a conversa, foi pura poesia. Muito obrigada. Muito obrigada por essa aula de tradição cultural e essa aula de Seu Estrelo. E convido todo mundo para conhecer, né? Sim. Porque eu acho que quem é de Brasília não pode não saber o que é o Seu Estrelo. Não só os alunos que vão fazer a prova do PAS. Muito Sim, obrigada. Obrigado Muito pelo obrigada. espaço. Obrigado Sensacional. demais. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista imperdível. A gente se vê.